fizeste no passado, tu farás outra vez. Nem correntes, montes ou barreiras te impedirão, pois tens todo o poder. Os mortos vivem e os que estão perdidos serão restaurados. Tens todo o poder. Na escuridão faz tua luz brilhar. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Vamos pôr de pé? Aleluias. Senhor, aqui estamos, Senhor. Mais uma noite reunidas em Teu nome, ó Pai. E desde já, Senhor, eu lhe peço, ó Pai, a todos aqui presentes, uma unção de guerreiro, Senhor. Uma unção de guerreiro. E aqui, Senhor, está a espada. Uma arma que na antiguidade era usada nas guerras. E aqui então, Senhor, eu coloco esta arma diante de Ti, Senhor, e lhe peço uma unção sobre ela, Pai. Que o Senhor venha colocar fogo nessa espada nesta noite, ó Pai. Porque ela vai ser usada, Senhor, neste momento, em nome de Jesus, para cortar todas as amarras que Satanás tem colocado em nossas vidas. Muitas vezes nós, com nossos olhos carnais, ou até mesmo com os espirituais, não conseguimos ver o que Satanás tem colocado em nossas vidas, como ele tem nos amarrado em muitas as áreas. Então, Senhor, agora em nome de Jesus, com essa espada que eu creio que foi ungida, tocada, afiada, incendiada com fogo espiritual nesta noite, eu corto agora em nome de Jesus, tudo aquilo que tem nos prendido, nos amarrado, impedido nós de crescermos, Senhor, tanto na Tua obra, como financeiramente, espiritualmente, ó Pai. Em nome de Jesus eu corto agora, eu quebro todas as algemas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Satanás, você e todos os seus demônios, que têm colocado espírito de desânimo no povo do Senhor, você que tem colocado doenças, que tem trancado as finanças, nós acabamos de cortar todas as tuas amarras. E agora, em nome de Jesus, eu ordeno a vocês, que pegue tudo que é de vocês, tudo, solta tudo que é nosso, e bate a retirada agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vocês não têm mais poder sobre nossas vidas. Em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, aqui estamos, Senhor, na Tua presença. Aleluia, Jesus. Usa-nos, Senhor, como ferramentas Tuas. Faça de nós um exército Teu, ó Pai. Aleluia, Jesus.
pois nós entregamos nossas vidas em Tuas mãos, Senhor. Usa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Nos toca. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar um pouquinho. Ô Davi, põe para mim Ageu, Velho Testamento, Ageu 1, versículo 13. E assim Ageu, o mensageiro de Deus, falou e entregou ao povo de Judá a seguinte mensagem: eu estarei com vocês, eu, o Senhor, falei. Ali Ageu foi usado por Deus para falar com aquele povo que o Senhor estava com eles. E hoje é a mesma coisa, irmãos. Deus está conosco. Deus está com aquele que é fiel com Ele. Deus está com aquele que coloca Deus em primeiro lugar, que faz de Deus prioridade em sua vida. Então a gente tem que confiar, irmãos. Por mais que lutas se levantem, nós temos que confiar que Ele está conosco, de dia, à tarde, à noite, nas madrugadas. Então, nós temos que confiar no Senhor. Entregar todos os problemas, né, na mão dEle. E como o pastor sempre fala, né, e não darmos importância. Porque no tempo dEle, na hora dEle, nos minutos e segundos dEle, Ele abre as portas e nos entrega, nos abençoa naquilo que precisamos. Amém? Glória a Deus. Então vamos nos pôr de pé novamente para a gente estar adorando ao Senhor. Te adoramos, Senhor, na beleza da sua santidade. Aleluia. Ante o trono do juízo do Senhor. Mas todo aquele que humilde o aceita
não entrará em juízo, será salvo para sempre. Aleluia, aleluia. Jesus, o nosso Salvador, adoramos, adoramos ao Cordeiro que por nós se ofertou. Adoramos, adoramos, adoramos a Jesus, nosso Salvador. Adoramos, adoramos ao Cordeiro que por nós se ofertou. Todo joelho há de se dobrar, toda língua há de confessar: Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, Senhor da minha vida. Todas as nações hão de se prostrar ante o trono do juízo do Senhor, mas todo aquele que humilde o aceitar não entrará em juízo, será salvo para sempre. Senhor, será salvo para sempre. Todo joelho há de se dobrar, toda língua há de confessar: Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, Senhor da minha vida. Todas as nações hão de se prostrar ante o trono do juízo do Senhor, mas todo aquele que humilde o aceitar não entrará em juízo, será salvo para sempre. Será salvo para sempre. Senhor, será salvo para sempre. Jesus, Jesus. Ainda que eu cantasse 1000 canções e elucidasse 1000 razões, nada disso seria maior do que apenas o relance do teu olhar, apenas o toque das tuas mãos, apenas o sopro da tua boca, ó Deus. Eu prefiro estar um só dia nos teus átrios do que viver a 1000 por hora distante de ti. O pardal procura por casa, a andorinha por seus ninhos. Eu procuro os teus altares, Rei meu e Deus meu, Rei meu
Rei meu e Deus meu. Meus sacrifícios oferecerei, guardadas as devidas proporções do sacrifício do teu filho, ó Deus. Minhas vestes de justiça diante das tuas não passam de o trapo da imundície. Me sinto pobre, necessitado de ti. Eu prefiro estar um só dia nos teus átrios do que viver a 1000 por hora distante de ti. O pardal procura por casa, a andorinha por seus ninhos. Eu procuro os teus altares, Rei meu e Deus meu. Eu prefiro estar só dia nos teus átrios do que viver a 1000 por hora distante de ti. O pardal procura a andorinha por seus ninhos. Eu procuro os teus altares, Rei meu e Deus meu. Eu prefiro estar só dia nos teus atos do que viver a 1000 por hora distante de ti. O pardal procura por casa, a andorinha por seus ninhos. Eu procuro os teus altares, Rei meu e Deus meu. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui mais uma vez porque nós somos dependentes da graça, dependentes da misericórdia, dependentes do Senhor. E como nós vimos no culto de quinta-feira passada, nós vimos sobre as promessas do Senhor. Saber que Deus ele é fiel, assim como a pastora Edmar acabou de ler ali no profeta Ageu. A promessa do Senhor de que Ele é conosco, Ele está conosco, que Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar. E nesses últimos dias, nós sempre temos sido ensinados a respeito de nós estar buscando a santificação todos os dias. E por que nós temos que nos esforçar para andar em santidade de vida, nos esforçar para buscar a santificação em Cristo? Porque uma coisa nós sabemos, nós podemos morrer a qualquer momento, ou Jesus pode voltar a qualquer momento. E nós precisamos estar preparados, porque a maior certeza que nós temos são essas duas, que nós podemos morrer e que Jesus vai voltar. E se nós formos pegos de qualquer jeito? Lá em Mateus, Jesus fala para que nós não sejamos pegos de surpresa. Então, em todo tempo, nós temos que estar preparados. Preparados sabendo que Jesus vai voltar. E Ele vai voltar para buscar uma noiva que se santifica. Uma noiva que tem as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. E é no dia a dia que nós vamos nos consagrando. É no dia a dia que nós vamos nos santificando ao Senhor. Ultimamente o pastor tem pregado a respeito do espírito de Caim. Então nós temos que tomar muito cuidado com a nossa língua. Tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente pensa. Porque Deus conhece todas as coisas. E a palavra ela é bem clara que sem santificação ninguém verá a Deus. E isso inclui cada um de nós. Porque muitas vezes nós achamos que Deus é bonzinho só com a gente. Né? Deus só vai punir o outro, nós vamos ficar de boa. Mas nós sabemos que Deus, Ele é justo. Ele é justo e Ele vai cumprir a justiça dEle. Então, em todo tempo, a palavra do Senhor nos chama a viver uma vida de santidade. Em todo tempo, a palavra do Senhor nos chama para que nós estejamos nos consertando com o Senhor. Porque a promessa é que Jesus vai voltar.
E ai de nós se formos pegos de qualquer jeito. Hoje nós vamos ver, lá no livro do profeta Daniel, nós temos as 70 semanas de Daniel. Então ali no capítulo 9, nós vamos ver que Daniel ele está orando, ele está clamando ao Senhor, porque ele não está entendendo o porquê que não aconteceu ainda. Então ele vai dizer ali que ele se pôs a orar. Daniel se pôs a orar para buscar uma resposta de Deus para a vida dele. E por quê? Porque ele tinha promessa, Deus tinha falado por meio do profeta Jeremias. E ainda não tinha acontecido. Então Daniel se põe a orar. E isso nos mostra o quê? A palavra de Deus, Jesus fala que nem um i ou um tio vai se passar sem que tudo se cumpra. Então nós temos que estar atento, nós temos que estar preparado, para que quando Jesus voltar, nós não sejamos pegos de surpresa. Para que quando tudo acontecer, nós não sejamos pegos de surpresa. E é no dia a dia que nós vamos nos preparando. É no dia a dia que nós vamos buscando o Senhor. Assim como o profeta Amós fala, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então é todo dia, é uma caminhada, é todos os dias. Então aqui no capítulo 9, vamos ler alguns versículos, tá bom, Davi? Capítulo 9, verso 1 diz assim, ali Daniel falando. Ah, você coloca na Nova Almeida atualizada, fazendo um favor? Na NAA? Ah, tá lá. Então ele vai dizer assim, no primeiro ano do reinado de Dario, filho de Assuero. Veja bem como a palavra está toda ligada. Se você for lá no livro de Esther, capítulo 9, verso 1. Perdão, verso 1. Nós vamos passar por alguns versículos. Então ele fala, no primeiro ano do reinado de Dario, filho de Assuero. Quando nós vamos lá no livro de Esther, esse Assuero era o rei que estava reinando no período de Esther. Então para a gente ver que está tudo ali no mesmo período. Então, filho de Assuero, verso 2. Então, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado pelo profeta Jeremias. Então, veja bem, Daniel estava estudando, ele conhecia a lei, ele conhecia a palavra de Deus, e eles estavam na Babilônia. É interessante a gente dar uma passada pela história para entender. Então o povo de Israel, aqui ele está orando, pedindo perdão a Deus, que por causa do pecado deles é que eles estavam ali. Por causa do pecado deles é que eles estavam ali, que eles foram levados para a Babilônia. E Daniel entendeu que pela uma carta que o profeta Jeremias tinha mandado para eles, lá no capítulo 29, Deus vai falar por meio do profeta Jeremias que era 70 anos que eles iam ficar por ali. E Daniel foi entender por essa profecia que já tinha se passado os 70 anos. E eles ainda estavam ali na Babilônia. Então Daniel vai orar, aqui ele vai pedir perdão pelo pecado. Verso 3, Davi. Então ele diz, voltei o rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e súplica, com jejum, vestido de pano de saco, sentado em cinza. Então ele se humilhou na presença de Deus. Vamos lá no verso 6. Então ele vai orar, pedir perdão, vai falar, não demos ouvido aos teus servos profetas. Ou seja, Deus usou muitos profetas alertando eles do pecado. Deus falou por meio de muitos profetas, avisando o que ia acontecer com eles. Mas eles não deram ouvido à voz do Senhor. E por causa disso, agora eles estavam na Babilônia, sofrendo a vergonha. Vamos no verso 11. Aí ele diz, sim, todo Israel transgrediu a sua lei e se desviou, deixando de ouvir a tua voz. Por isso, as maldições que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, e que foram confirmadas com juramento, se derramaram sobre nós.
no próximo verso que eu escrevi em cima, acho que é o verso 13. Verso 13. Nunca antes debaixo do céu havia acontecido algo como aconteceu com Jerusalém. Então, segundo os historiadores, o povo de Deus para a Babilônia foi assim a maior vergonha que eles puderam passar. Porque ali, Daniel, ele era um da linhagem real. E ele tinha sido levado como escravo. E um dos fatos interessantes na vida de Daniel, nós vamos ver que ele foi colocado entre os eunucos do rei da Babilônia. E o eunuco eram homens que eles eram castrados. Então a Bíblia também não fala, mas tudo dá a entender pelo texto que Daniel também foi castrado. Porque nós não vemos linhagem de Daniel. Não se menciona que Daniel casou, não se menciona que Daniel tenha tido filhos. Porque lá na carta que Deus manda Jeremias escrever, no capítulo 29, verso 6, a ordem que Deus dá é: se casem, construam casa, criam famílias por aí. E Daniel, ele não casou. Então tudo dá a entender que ele sofreu essa vergonha de ter sido castrado, e ele não tem genealogia dele. Então tudo isso o povo sofreu por quê? Por causa do pecado. Então nós temos que entender que com o pecado não se brinca. Aqui Deus foi, quanto mais de 100 anos Deus alertando o povo. Deus usou o profeta Jeremias, Deus usou o profeta Ageu, Deus usou o profeta Isaías para alertar o povo. E o povo, não, conforme Daniel fala, nós não demos ouvido. E agora nós estamos aqui. Então eles foram... A Babilônia, se não me engano, estava mais de 1.500 quilômetros longe de casa. A cidade foi, conforme lá no livro das crônicas, a cidade foi toda destruída, o templo incendiado. Quem ficou na cidade, quem não morreu pela invasão, morreu de fome, ficou na miséria. Então foi a maior vergonha que Israel passou ao longo da sua história. Tudo por quê? Porque não deram ouvido à voz do Senhor. E nós temos que entender que para a nossa geração também vai chegar o dia do juízo do Senhor. Muitas vezes a pessoa leva a vida de qualquer jeito, até mesmo o crente leva a vida de qualquer jeito, achando que não vai dar nada, que Deus é misericordioso, que Deus é bonzinho. Realmente, Deus é misericordioso, Deus é bom, mas Ele também é justo. E Deus vai punir o pecado. Não adianta a pessoa achar que pode viver uma vida de qualquer jeito, que está tudo certo. Nós vamos ver que, assim como praticamente aqui o fim chegou para Jerusalém, um dia o fim também vai chegar para nós. E ai daquele que não estiver vigiando, ai daquele que não estiver levando uma vida correta na presença do Senhor. Então aqui, depois que Daniel orou, depois que Daniel buscou a presença de Deus, a partir do verso 20, o anjo vai vir e vai trazer a resposta para ele. Porque Daniel está angustiado, mas Senhor, o Senhor falou que era 70 anos que nós íamos ficar por aqui. E já se passou 70 anos. Agora o anjo do Senhor, o anjo Gabriel, vem e vai trazer a resposta para ele. E essa resposta que o anjo vai trazer é praticamente a linha do tempo nosso. Então vamos dizer que aqui a timeline de Deus vai daquele tempo que Deus está falando com Daniel, que é essa primeira coluna aí que você tem, até o tempo do fim. Vejam bem, aqui Daniel está mais ou menos no ano 540 a.C., que Deus está dando essa revelação para ele. E aqui Deus vai falar de coisa que para nós ainda vai acontecer. Aqui ele vai falar do tempo do anticristo, vai falar do período da grande tribulação, vai falar do do triunfo de Cristo sobre todas as coisas. Então aqui o anjo vai trazer para Daniel toda essa revelação. E ele vai falar, olha, lá no finalzinho do verso 22, Davi. Daniel, agora eu vim para dar a você inteligência. Isso. Daniel, agora eu vim para dar para você inteligência e discernimento. Verso 23. Quando você começou a fazer a oração e súplica, foi dada uma ordem. Eu vim para explicar tudo a você, porque Deus o ama muito.
Olha só que privilégio. Tem versão que fala: Daniel, tu és homem muito amado. Já imaginou que privilégio ouvir isso do próprio Deus? Você é muito amado? Portanto, preste atenção à mensagem e entenda a visão. Verso 24. 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a santa cidade. Ou seja, daqui até o fim de tudo, 70 semanas. Para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo do santo. Verso 25. Saiba e entenda isso. Desde que foi dada a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até a vinda do ungido, né, a vinda de Jesus, o príncipe, haverá 7 semanas, ou seja, até eles restaurar Jerusalém. Então logo depois desse primeiro pergaminho em branco, nós temos aí 7 semanas. Ou seja, desde que Daniel orou, aí Deus deu a ordem. Então, dali até a ordem para o povo restaurar, para eles retornar tudo para Jerusalém, levou 7 semanas. 7 semanas de ano, que são 49 anos. Que daquele dia ali até todos retornar para Jerusalém, levou 49 anos. A partir do povo retornar para Jerusalém, edificar a cidade, dali mais 62 semanas, que vai ser o tempo. Então ele vai contar todinho esse período de história. Aqui depois no capítulo 10 ele vai falar dos impérios que virão, vai falar de quando o império do Alexandre o Grande foi dividido em 4. Então ali o anjo vai narrar todinha a história. Então aqui está toda a história, desde quando Daniel falou com Deus até o final da humanidade. Então o que acontece? Ali o Senhor fala: olha, vai levar 7 semanas para o povo voltar e restaurar Jerusalém. Isso nós vamos ver lá no livro de Esdras e no livro de Neemias, que eles vão retornar em 3 turmas. A primeira turma retorna com Zorobabel, a segunda turma retorna com Neemias e uma terceira turma retorna com Esdras. E eles reconstroem Jerusalém. A partir daí vai ser contada mais 62 semanas até o nascimento de Cristo. Vocês podem ver aí, onde tem a cruzinha, tá vendo? Aí marca o nascimento de Cristo. E aonde é que nós nos inserimos nessa timeline? Veja bem aonde está escrito aí, tempo dos gentios. É bem nesse meio que nós estamos. Porque se você olhar na Bíblia, antes de Cristo no Antigo Testamento, em momento algum cita a palavra igreja. A palavra igreja só vai começar a ser citada no Novo Testamento, depois com a história de Atos dos Apóstolos. Então ali, vocês podem ver que até Cristo, é como assim, quando chegou essas 62 semanas que dá com o nascimento de Cristo, ali o que acontece? Aliás, 62 com 7, 69. Então, fechou as 69 semanas com o nascimento de Cristo. A 70ª semana vai fechar aqui no período do anticristo, no período da grande tribulação. Nesse intervalo de tempo, nesse período dos gentios, o que aconteceu? Deus, ele tem o controle de toda a história. Então, tudo que está acontecendo, Deus está no controle. Se aquilo que você está orando, se aquilo que você está buscando de Deus ainda não aconteceu, porque não é o tempo de Deus. O que nós temos que fazer é orar e descansar no Senhor, saber que no tempo dele a resposta vem, a vitória vem, em nome de Jesus. Amém? Então, o que aconteceu? Com o nascimento de Cristo, onde está a cruzinha, Deus deu um pause na história. Deus pausou essa contagem das 70 semanas, então parou na 69. Então nós estamos vivendo um intervalo entre as 69 e as 70 semanas.
Vocês podem ver que o período da igreja, o tempo dos gentios, bem aqui embaixo no cantinho, tem um pontinho de interrogação bem pequenininho. No finalzinho do tempo dos gentios, bem aqui embaixo, encontraram aí? Tem um ponto de interrogação bem pequenininho. Por que que tem esse tempo? Porque ninguém sabe, mas esse aqui é o dia do arrebatamento da igreja. E nós não sabemos quando que vai ser. Nós sabemos que vai ser quando acontecer tudo aquilo que Jesus falou em Mateus 24. E tudo aquilo que ele fala aqui também, no capítulo 12, ele vai falar do período do anticristo. Então, esse tempo dos gentios foi um pause que Deus deu na história para inserir a igreja, uma abertura, um parêntese na história para que nós, gentios, fôssemos salvos. Para que nós, gentios, fosse inserido na igreja, fosse inserido como na oliveira verdadeira que é Cristo. E por que que Deus fez isso? Porque Deus enviou Jesus para salvar os judeus. Mas nós vemos no Evangelho de João que ele veio para aquele que era seus, mas os seus não receberam. Portanto, todo quanto recebeu, Deus deu o poder de se tornar filho de Deus. Então aqui Daniel está falando que Jesus viria a morte do ungido. Então aqui Jesus vem, Jesus se entrega, ele morre, Deus pausa a história. E agora começa o período dos gentios. Então tudo isso aqui, o anjo está revelando para Daniel, 540 anos antes de Cristo, coisas que para nós ainda vai acontecer. E por que que nós temos que estar preparados? Porque esse pontinho de interrogação, nós não sabemos que dia vai acontecer. Nós podemos morrer ou Jesus pode voltar. Mas de uma coisa nós sabemos, nós temos que estar preparados. Nós temos que estar vigiando a nossa língua. Hoje nós aprendemos lá em Efésios 5, como que um crente deve se comportar, cuidar com a maneira com que fala, com a maneira com que pensa, aonde ele vive, o que ele escuta. Então, é todo dia nós nos esforçarmos para viver uma vida santa. E uma coisa muito interessante que o Espírito Santo chamou muito a minha atenção hoje lá no capítulo 5 de Efésios. Duas coisas que nós crentes temos que procurar todo dia. Se quiser pode deixar aí, Davi, não sai não. Capítulo 5. 2 fatos que nós crentes temos que nos esforçar. Efésios 5, verso 10. Tratar de descobrir o que é agradável ao Senhor. E depois no verso 17, procurar compreender qual é a vontade de Deus. Então nós, crente, que estamos aguardando a volta do Senhor, em todo o tempo nós temos que nos esforçar para isso. Descobrir qual é a vontade de Deus e nos esforçar para agradar a Deus. Porque nós sabemos que uma coisa é certa, o tempo está... Deus deu um pause no tempo da igreja, mas o tempo está correndo, o nosso tempo cronológico está correndo. O tempo de Deus está pausado, mas o nosso cronos ele está correndo. E Jesus vai voltar. Tudo que na Bíblia falou vai acontecer. E nós, como crente, o que nós temos que fazer? Estar preparado, porque nós não sabemos a hora. Então, aqui no tempo dos gentios, aqui vai acontecer o livro de Atos dos Apóstolos, aqui acontecem os evangelhos. Então, nós estamos inseridos nesse tempo. Mas o fato é que Jesus vai voltar. Então você pode observar que aqui tem uma setinha entre o tempo dos gentios e essa coluna em branco. Essa setinha aqui marca o rapto da igreja, que é o arrebatamento. Tudo isso está falando aqui no livro de Daniel. Tudo está falando aqui. Lá no verso 20, o duro que eu risquei bem em cima do versículo. Coloca no 26, Davi, 9, 26. Você está lá já? Olha só, nós estamos vendo guerra hoje em dia, né? Olha a última frase ali. Até o fim haverá guerra. Então essas guerras que nós estamos vendo hoje, nada é novidade para o crente. Porque o Senhor nos alertou que tudo isso aconteceria. Então haverá guerra até o fim, desolação foram determinadas. Então tudo isso... está ok, está tudo na linha do tempo de Deus. Nada isso é novidade.
Aí, sequência 27. Aqui, olha, já está falando dessa coluna em branco, que é o tempo do anticristo. Quando fala, ele fará, ele quem? O anticristo. Ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana. Essa uma semana é a última semana que falta. É a 70ª semana. Lembrar que o pause foi dado na 69ª semana. A 70ª semana vai acontecer. E essa 70ª semana vai ser o pior período que já houve na face da terra desde a fundação do tempo. Então aqui o que vai acontecer? Nós estamos vendo tudo aquele, como diz a expressão, o circo pegando fogo lá no Oriente Médio. Então aquilo é natural que aconteça. É natural que aconteça, como ele vai falar aqui na sequência do texto, até se levantar alguém e fazer um acordo de paz. Vai levantar alguém, uma pessoa de muita influência no mundo da economia ou no mundo da finança, alguém de muita influência no mundo, essa pessoa, porque até hoje já foi apresentado vários acordos para eles. Então, a hora que esse homem vai ser alguém da linhagem do povo de Israel, porque aqui no livro de Daniel fala que ele vai apostatar contra a fé do seu povo, contra o Deus do seu povo. Então, é alguém do povo de Israel. Ele vai ser o anticristo, nós não sabemos quem é, mas ele vai ser pelo aquilo que a Bíblia diz. Então, o que vai acontecer? Até hoje já foi feito muito acordo. Mas esse acordo que esse homem vai apresentar, ele vai ser bom para muçulmano, ele vai ser bom para judeu e ele vai ser bom para cristão. A hora que esse acordo for bom para esses 3 povos, aí esse acordo vai ser estabelecido. Eu acredito, pelo aquilo que a Bíblia fala, que nós, pela misericórdia de Deus, nós não vamos chegar a ver esse anticristo. Porque a hora que esse acordo for assinado, acredito eu pela Bíblia, que daí acontece o arrebatamento. Nesse momento Deus vai tirar o povo dele. Porque a hora que esse acordo for assinado, aí vai entrar a 70ª semana. E essa 70ª semana, que é a última coluna aí, aqui o próprio Daniel fala no capítulo 12, depois nós vamos ver, que vai ser o pior período que a humanidade já viveu na face da terra. E olha que já aconteceu tragédia nesse mundo, hein? Olha aqui que na Segunda Guerra Mundial, o que os nazistas fizeram com os judeus. Olha as atrocidades que já aconteceram durante os reinados ao longo do mundo, da história do mundo. Muita coisa terrível já aconteceu. E nada se compara com o que está para acontecer. Mas nós temos uma promessa de Deus. Jesus fala em Apocalipse 3:10, assim como você guardou a palavra da minha lei, eu também te guardarei da hora terrível que está para vir sobre o mundo inteiro. Por isso nós temos que permanecer firme. Independente se as coisas estejam ou não acontecendo do jeito que a gente queira, independente se esteja bom ou não para nós, vamos permanecer firme, porque Deus ele é fiel. Tantas promessas de Deus nós lemos no culto passado. Aqueles que são fiel a Deus, nada vai faltar. Que Deus vai nos guardar, que o Senhor é conosco. O que nós temos que fazer é permanecer firme, porque Ele é fiel. E Jesus vai voltar. Jesus vai voltar para arrebatar a tua igreja, para levar o teu povo. E se nós estivermos firmes, Ele vai nos livrar desse pior período da história, que vai ser o período do reinado do anticristo. Que vai ser logo após o arrebatamento da igreja que vai acontecer. Então, como você vê aí, nessa coluna em branco que tem no final, você pode observar que tem uma divisória bem no meio dela. Por que tem essa divisória? Porque o anticristo, a hora que ele entrar, ele vai enganar muitos. Porque até hoje os judeus, eles estão, assim como aqueles judeus rejeitaram a Cristo lá no Evangelho de João, muitos judeus, até os dias de hoje, estão aguardando a volta do Messias. Eles não entenderam que Jesus era o Cristo, que Jesus era aquele prometido. Eles estão até o dia de hoje aguardando. E quando esse anticristo aparecer aqui, uau, ele vai resolver o problema do mundo. Lembra das organizações Tabajara? Seus problemas acabaram, eu cheguei. Seus problemas acabaram.
Para o povo ele vai ser um Deus, ele vai fazer coisas maravilhosas, então ele vai enganar muitos. E por que tem essa divisória aqui no meio? Por isso que ele fala aqui no capítulo 9, mas ele fará, no verso 27, ele fará uma firme aliança, então ele vai vir com esse acordo de paz. Ali o mundo todo vai fazer uma aliança de paz, mas no fim, na metade da semana, ou seja, nessa metade desses 7 anos, ele vai cortar o barato. O que vai acontecer? Porque o povo de Israel, até hoje, eles estão sem o templo. Aquele templo que eles adoravam, que eles cultuavam, que eles faziam o seu sacrifício, eles pararam com aquilo lá desde quando o Império Romano começou a dominar. Eles não têm mais o templo, porque aonde era o templo, está aquela doma dourada lá em Jerusalém. Eles não podem nem chegar perto. Aí, quando o anticristo fizer o acordo, não, vocês podem construir o templo de vocês podem adorar, podem fazer o sacrifício de vocês, podem voltar a adorar o Deus de vocês. E vão falar, uau, nosso Messias voltou. Aí, no meio dessas 7 semanas, desses 3 anos e meio, ele não vai fazer mais nada, pode parar. Aí nessa hora, os judeus vão acordar e falar, fomos enganados. Hashtag agora é tarde. Aí o que vai acontecer? Então, durante esses 3 anos e meio, esses 3 primeiros anos e meio, vai estar difícil. Mas depois vai piorar um pouco mais. A chapa vai esquentar um pouco mais, vai ser o pior período, porque daí o que vai acontecer? Porque muitos crentes vão ficar no arrebatamento. Muitos crentes vão experimentar esse trechinho das 7 semanas, dessa última semana. Porque lá em Apocalipse fala, esses são os que vieram da grande tribulação. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Por que passaram fome e passaram sede? Porque para comprar e para vender, tem que aceitar o número da besta. Para aceitar o número da besta, não vai para o céu. Então vai ter que morrer de fome, morrer de sede para poder ser salvo. Então muita pessoa que ouvir o evangelho vai ficar por aqui. Vai experimentar um pouquinho desse tempo terrível, mas ainda vai ter uma chance para eles. Mas ainda vai ter uma chance. Só que depois dos 3 anos e meio, vai piorar muito mais. Vai ser o pior momento que a humanidade já passou. Aqui no capítulo 12... Capítulo 12, deixa eu achar aqui. Capítulo 12, coloca no verso 1, Davi. Não, no capítulo 12. Capítulo 12, verso 1. Isso. Então, aqui ele está falando como vai ser esse período aqui da grande tribulação. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus. Haverá tempo de angústia, tempo terrível, como nunca houve desde que existe nação até aquele tempo. Então, o pior tempo que a humanidade vai experimentar vai ser esses 3 anos e meio finais. Então, vai ser o pior tempo que a humanidade já passou. Então, aqui, o que nós temos? Um alerta de Deus. Desperta enquanto é tempo. E às vezes a gente fica olhando. Hoje nós temos tudo tão mastigadinho. Por exemplo, uma linha do tempo dessa. Hoje, glória a Deus, nós temos muitos estudos, muita Bíblia de estudo. Muitas pessoas já batalharam muito antes de nós para tentar entender isso daqui. Porque há uns anos atrás, eu me lembro que quando nós nos convertemos, não tinha assim, uma clareza tão grande dos fatos. Quanto mais o tempo foi passando, mais o Espírito Santo foi revelando. Então hoje nós temos tudo tão mastigadinho, para que a gente possa aprender mais, para que a gente possa estar atento todo o tempo, sabendo que Jesus pode voltar a qualquer momento. Então imagina quanto tempo um grupo de irmãos não passou estudando para chegar a essa conclusão. Quanta oração, jejum, busca, consagração para que o Senhor está revelando para eles tudo isso. Até também o livro do Apocalipse. Eu me lembro que quando nós nos convertemos há 20 e tantos anos atrás, o irmão Hélio Cajuvara deu um estudo do Apocalipse para nós,
E de lá para cá, quantas coisas, né, Moreca? O Espírito Santo foi desvendando, foi mostrando, foi revelando mais e mais. Então, quanto mais a gente busca, mais o Espírito Santo vai mostrando. Então, isso é para a gente ver que tudo que está acontecendo hoje, nada é por acaso. Essas guerras, fome, pessoas se levantando contra tudo aquilo que é de Deus, pessoas profanando aquilo que é de Deus, o errado se tornando certo, o certo tornando errado, tudo isso a palavra do Senhor nos advertiu que assim seria. E tudo isso que é para nós ficarmos atentos. Lá em Mateus 24, Jesus fala muito bem acerca do tempo do fim, das coisas que aconteceriam. E Marcos capítulo 13 também, Lucas 21 também. Jesus o tempo todo falando vigia, vigia, vigia. Então, assim como Paulo escreveu lá para o povo aos Efésios, procura descobrir o que é a vontade de Deus. Procura se informar o que vai agradar a Deus. E à medida que nós vamos estudando a palavra, nós temos que nos adequando àquilo que o Senhor quer de nós. Porque saber que Jesus vai voltar e essa palavra é fiel. Para que quando isso acontecer, não venha pegar a gente de surpresa. Eu me lembro que quando nós nos convertemos lá em 98, 99, tinha um filme que chamava... sobre o Apocalipse, sobre o tempo do fim, chamava Deixados para Trás. E ali as pessoas falando de Cristo, falando que Jesus ia voltar. E muitas pessoas, que voltar o quê? E não sei o quê, e blasfemando, e ridicularizando. De repente acontece o arrebatamento. Aí quem ficou para trás fica desesperado. Porque vai ser desesperador, porque vai ser o pior tempo que a humanidade já experimentou. Vai ser o pior tempo. Lá em Apocalipse fala assim que quando João olha debaixo do grande trono de Deus, e ele pergunta, e o anjo fala para ele, quem são esses? Aí ele fala para o anjo, tu sabes, quer dizer, eu não sei. Aí o anjo fala, esses são os que foram decapitados, porque não adoraram a besta, nem a sua imagem. Então, o que isso mostra para nós? Que quem ficar por aqui, que quem não aceitar a marca da besta, que quem não aceitar adorar a imagem que ela vai construir, a cabeça vai ser decapitada. Ou seja, eu imagino que além da pressão psicológica, do medo, do pavor, do pânico, da fome, da sede, ainda vai morrer decapitado. E vai ser uma sorte ainda morrer decapitado. Porque daí vai ter uma chance de ser salvo. Hoje nós somos salvos pela graça. Hoje basta nós entregarmos nossa vida para Jesus, nos esforçar para andar no caminho do Senhor, para nós sermos salvos. Mas naquele dia, quem ficar por aqui vai pagar com a vida. E da pior forma possível. E saber que esse dia... Deus deu pause, mas a história está correndo. A história está correndo. A hora que aconteceu o arrebatamento, Deus vai apertar o play novamente para essa cronologia aqui continuar correndo, para essa semana da grande tribulação acontecer, que vai ser o pior tempo. Depois vocês leiam, peguem esses versículos aqui, vão ver certinho na Bíblia, porque aqui está um resumo de tudo que vai acontecer. Então aqui Daniel está contando a história desde o ano 540 a.C. até coisas que nem nós vivemos ainda. Fatos que nós ainda vamos viver, a grande tribulação vai acontecer e depois Jesus vem para reinar com grande poder e grande glória. E a igreja gloriosa, a igreja que permaneceu, a igreja que vigiou, a igreja que ficou atenta à volta do Senhor, vai reinar com Cristo. E não é maravilhoso a gente saber disso? Não é glorioso, não é maravilhoso saber que no Senhor a nossa busca não é vão? No Senhor o nosso trabalho não é vão? Porque Deus ele é fiel e Ele vela para a palavra dele se cumprir. Então tudo que está aqui vai acontecer. E esse é um alerta para nós, igreja do Senhor. Não dormir, ficar atenta. Ficar atenta porque Jesus vai voltar e tudo vai se cumprir. E aqui no capítulo 12 ele continua falando acerca desse tempo. Nós estamos lá no verso...
Coloca no verso 1, Davi, bem no final. Mas naquele tempo o povo de Deus será salvo. No capítulo 12 de Daniel, no final do verso 1. Bem aqui na terceira, mas naquele tempo o povo de Deus será salvo. Por quê? Quando for para acontecer esse tempo terrível, o tempo do anticristo, Apocalipse 3:10, Jesus falando, assim como você guardou a palavra da minha lei, eu também te guardarei da hora terrível que está para vir sobre o mundo inteiro. Então, quando for para entrar a 70ª semana, mas naquele tempo o povo do Senhor será salvo. Todo aquele que for achado inscrito no livro da vida. E a gente tem que tomar cuidado. Quando nós aceitamos Jesus, o nosso nome, ele é escrito no livro da vida. Quando a gente aceita Jesus. Mas tem que tomar cuidado, se não permanecer, Jesus fala, aquele que permanecer até o fim será salvo. Ou seja, quem não permanecer, o nome vai ser riscado. Lá no capítulo 10, no verso 10 do capítulo 3 de Apocalipse, Jesus fala, aquele que, assim como você guardou a palavra da minha lei, eu também te guardarei do dia da grande, do terrível dia que está para vir sobre o mundo inteiro. Mas no verso 5 do capítulo 3 ele também fala, aquele que permanecer, de modo nenhum riscarei o seu nome. Ou seja, aceitou Jesus, o nome é escrito no livro da vida. Mas se não permanecer, foi escrito com borracha. O anjo pega a borrachinha, vai lá e apaga. Né? Misericórdia. Então, meus amados, caminhada com Cristo não é brincadeira. Quando aqui o pastor está pregando para cuidar da língua, pregando para permanecer firme, para buscar o Senhor, para ficar firme na igreja, ficar firme no corpo de Cristo, não é brincadeira. Porque disso depende a nossa salvação. E olha bem o fecho final aí no verso 2, Davi. Muitos dos que dormem no pó da terra, ou seja, no dia do arrebatamento, o dia que Jesus for tirar teu povo da terra, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna, ou seja, quem andou com Cristo, quem serviu o Senhor, quem foi fiel a Deus, vai ser ressuscitado para a vida eterna. Mas também tem aqueles que não andaram. Outros para vergonha e horror eterno. E a pergunta para nós hoje é, qual grupo nós vamos fazer parte? Daqueles que vão subir para a glória eterna? Ou daqueles que vão ser levantados para a vergonha eterna? Que lá no capítulo 20 do Apocalipse fala, né? Aqueles cujo nome não foi escrito no livro da vida. Quem não foi encontrado escrito no livro da vida, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Aí não vai ter mais chance. Aí já vai ser tarde demais. Por isso que a gente tem que buscar o Senhor no dia que se chama hoje. Tem aquela canção, né? Meu irmão, hoje tu tens a escolha. Amanhã pode ser tarde demais. Então, por que nós temos que nos esforçar para buscar Deus no dia que se chama hoje? Porque o amanhã para nós não existe. O daqui a pouco para nós não existe. Nós não sabemos do amanhã. Então, o negócio é no dia que se chama hoje. Porque assim como Deus usou profeta para alertar Israel. Deus usou profeta para chamar a atenção do povo de Israel. Porque ali, quando Deus estava falando, o Senhor estava dando uma chance para aquele povo. Eles estavam perdidos, assim como Daniel orou. Nós não ouvimos o teu profeta, nós não obedecemos a tua lei, nós fizemos tudo errado, nós pecamos. Mas Deus estava falando, usando o profeta. Volte para mim, volte para mim, volte para mim. Mas o povo não deu ouvido, por isso eles foram levados para a Babilônia, passaram aquela vergonha, muita gente morreu, quem não morreu ficou na pobreza, ficou na miséria, morreu de fome, morreu de vergonha. E hoje para nós, o Senhor fala, Jesus fala, vigia, vigia enquanto é tempo. Jesus fala lá em Apocalipse, eis que venho sem demora.
Eis que venho sem demora, e a minha recompensa está para dar a cada um segundo a tua obra. E o apóstolo Paulo escreveu aqui: no Senhor o nosso trabalho não é vão. Então não que a gente trabalha por causa disso, mas no Senhor nós vamos ser recompensados. Nós vamos ser recompensados por buscar o Senhor, por servir a Deus. Então nós temos promessa de Deus. Promessa tanto de Deus cuidar de nós aqui, como também promessa de uma vida gloriosa com tudo aquilo que Jesus foi preparar para nós. Mas aí a decisão é nossa. Para onde nós vamos querer ir? Nós vamos querer ressuscitar para a glória eterna ou ressuscitar para a vergonha eterna? Então, essa decisão é de cada um. Essa decisão é de cada um. Conforme fala em Deuteronômio: os céus e a terra tomo hoje como testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Então, em todo o tempo, a palavra do Senhor está nos exortando para viver em santidade de vida. Buscar o Senhor enquanto é tempo. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Então, meus amados, o nosso dia é hoje. De repente, a nossa última chance é hoje de nos consertar. Você que está em casa assistindo esse vídeo, se você nunca parou para pensar que você tinha que entregar a tua vida para Jesus, porque a pessoa fala em religião. O negócio não é religião, é relacionamento com Cristo. Cada um tem que ter relacionamento com Cristo. Jesus vai buscar uma igreja que tem relacionamento. Às vezes você está em casa e você fala: eu não preciso de igreja, eu assisto em casa. Não, a palavra do Senhor fala: não deixei de congregar como é costume. Então é mandamento de Deus nós frequentarmos uma igreja. A Bíblia, ela é para a igreja do Senhor. Em todo o tempo, a partir da vinda de Jesus, a partir do nascimento do Senhor, ali começou o movimento, começou a igreja, o povo de Jesus. Aí você fala: eu não preciso de igreja. Sim, nós precisamos de igreja, porque é na igreja que nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Jesus fala: aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, tem parte comigo. Então, se você não frequenta uma igreja, infelizmente eu sinto dizer, você não tem parte com Cristo. Para nós termos parte com Cristo, nós temos que fazer parte de uma congregação, fazer parte de uma igreja, estar unido com o irmão. Porque a Bíblia fala que Jesus vem buscar a sua igreja. Jesus vem buscar o povo que clama pelo teu nome. Então, meus amados, se por acaso você ainda não teve essa decisão por Jesus, busque o Senhor enquanto é tempo. Busque o Senhor enquanto você pode achar. Se você está na tua casa e entendeu essa mensagem, ajoelha, entrega a tua vida para Jesus, confessa o seu pecado e vai procurar uma igreja que pregue Jesus como único Senhor e Salvador. Porque Deus deu pause na história, mas o tempo está correndo. Hoje pode ser seu último dia. Jesus pode voltar daqui a pouco. E só vai subir quem tem o nome escrito no livro da vida. E só vai ter o nome escrito no livro da vida aquele que entregou a vida dele para Jesus. Aquele que se esforçou para viver uma vida que agrada a Deus. Então o tempo é hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Amanhã pode ser tarde demais. Essa linha cronológica vai ser colocada depois para você ver no vídeo aí. Tenta ler os versículos, entender, estuda o livro de Daniel. Saber que Deus está no controle de tudo. Deus está no controle. Deus, ele tem o controle da história. Tudo que está acontecendo é porque Deus está no controle. E nós sabemos que só vai subir quem tem o nome escrito no livro da vida. Conforme o anjo falou para Daniel aqui. Muitos ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Porque depois desse dia aqui não tem mais chance. O dia é o dia que se chama hoje, porque depois que entrar nessa última semana, nesse último 3 anos e meio da última semana, o tempo acabou. Aí é tarde demais.
Quem entregou a vida para Jesus, ou quem foi decapitado por causa do nome de Jesus, vai ser salvo. Quem não foi, vai ficar por aqui. Então nós temos que entender essas coisas. Nós temos que nos apossar daquilo que é a palavra. Porque isso aqui o que é? É uma alerta para nós. Para nós não vivermos uma vida de qualquer jeito. Porque a Bíblia é bem clara. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Vamos nos colocar de pé? Vamos nos colocar de pé, louvar o Senhor, agradecer pela palavra dEle. Moreca, você quer acrescentar alguma coisa? Porque é muita informação, são muitos anos. Na verdade, nós demos uma pincelada daquilo que vai acontecer. Porque se nós formos analisar a fundo isso aqui é assunto para horas e horas. Então nós só demos uma pincelada para saber que Deus está no controle de tudo. E assim como o dia D chegou para Israel, o dia D também vai chegar para nós. E aqueles que estiverem vivendo uma vida firme com Cristo, vai subir para a glória eterna. E quem não tem o nome escrito no livro da vida, vai ressuscitar ou vai subir, vai ser julgado para vergonha e horror eterno. Então, esse é o nosso dia de decidir de qual lado nós vamos estar. Porque Jesus, ele veio para nos dar vida. Jesus pagou o preço. Agora nós temos que aceitar esse preço que Jesus pagou, entregar nossa vida para Ele e nos esforçar para viver uma vida que o Senhor, de acordo com a vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Feche seus olhos e entenda, querido. Assim como nós vemos na palavra. Ô Lu, você pode ir solando uma canção para nós, dando um favor? E assim, meus amados, às vezes você fica lutando, guerreando, pensando, por que Deus não faz isso, por que Deus não faz aquilo? Estou orando há tanto tempo para isso, orando tanto tempo para aquilo. Creia, Deus está no controle. Simplesmente creia. Se não aconteceu ainda, Deus está no controle. Se não aconteceu ainda, permaneça firme. Deus, ele sabe aquilo que nós precisamos. Deus, ele sabe aquilo que nós necessitamos. Assim como Daniel estava aqui orando. E o anjo vem para ele. Ó, Daniel, a tua oração foi ouvida. A tua oração foi ouvida. Mas tudo vai acontecer no tempo de Deus. E na nossa vida tudo acontece no tempo de Deus. O que nós temos que fazer como igreja, o que nós temos que fazer como filho de Deus, é permanecer firme, sabendo que Deus, ele é fiel e que Ele tem o melhor para nós. Sabendo que se nós permanecermos firmes, nós vamos morar no céu com Deus. Se nós levarmos uma vida reta, nos esforçar, buscar para aprender mais de Deus, para conhecer qual é a vontade de Deus, para experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a nossa vida, nós vamos morar no céu. Porque Jesus vai buscar a tua igreja. Jesus vai buscar um povo que tem relacionamento com Ele. Independente do que esteja acontecendo na tua vida, o mais importante é saber que você tem o teu nome escrito no livro da vida. E se não tiver, você tem que se esforçar para tê-lo. Porque se não tiver, qualquer um cujo nome não foi encontrado, inscrito no livro da vida, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. E depois não tem mais volta, não adianta gritar, não adianta berrar, não adianta sapatear. Não tem mais volta. A chance é hoje. Jesus pagou pelo nosso pecado. Jesus, ele fez a pior parte. O que nós temos que fazer agora é simplesmente obedecer. Simplesmente render nossa vida para Ele. E agradecer. Porque se não fosse para Ele, todos nós iríamos para o lado de fora. Mas Jesus pagou pelo nosso pecado. Jesus nos deu redenção. Jesus nos deu salvação. E nós temos que abraçar essa salvação. E nos esforçar para viver uma vida que agrada a Ele. Se você não entregou a tua vida para Jesus, entrega a tua vida para Jesus. E conforme fala em Apocalipse, aquele que está se santificando, se santifique ainda mais. Se santifique ainda mais. Busque mais, clame mais, renda-se mais, busque mais. Seja mais cheio do Espírito, seja mais cheio da presença, seja mais cheio da glória. Porque Jesus vai buscar uma noiva que tem azeite de sobra na lamparina. E cada dia que passa, o cronômetro
Rei da Glória, oh Rei da Glória. Abre o teu coração, querido. Abre o teu coração, deixa o Espírito Santo de Deus acender a chama. Você que está aí desanimado, você que está triste, você que perdeu a esperança, você que acha que Deus é culpado pelas coisas erradas da tua vida, volte para o Senhor enquanto é tempo. Volte para o Senhor enquanto é tempo, porque Jesus quer te salvar, Jesus quer te dar uma nova vida, mas depende de você. Muitas vezes você fica olhando para tudo aquilo que deu errado, e por causa disso, e por causa de pessoa, e por causa de situação, você abandonou o caminho do Senhor. Volta para o Senhor enquanto é tempo, porque amanhã pode ser tarde demais. Hoje Deus te chama, hoje o Senhor te chama para você fazer uma aliança com Ele. Peça perdão, se arrependa e volta para o caminho do Senhor enquanto é tempo. Volta enquanto é tempo, porque Jesus muito em breve vai voltar. E para aqueles que ficarem por aqui, vai ser o pior período que a humanidade já viveu. E Jesus quer nos livrar de tudo isso. Jesus quer nos livrar de todo esse período terrível. Por isso Ele entregou a vida dele naquela cruz. Morreu por mim, morreu por você. Pagou pelo meu pecado, pagou pelo teu pecado, para que nós não soframos nesse tempo terrível. Jesus veio para nos dar salvação. Jesus não quer que você sofra. Jesus não quer que você leve essa vida terrível que você está tendo, porque Ele é o Rei da Glória. Ele é o Senhor, Ele é aquele que cura, Ele é aquele que restaura, Ele é aquele que dá descanso para a tua alma. Ele é aquele que dá descanso para a tua alma. Por isso volte para o Senhor enquanto é tempo. Volte para o Senhor. Não deixe Satanás minar teu coração. Não deixe Satanás falar no teu ouvido que para você não dá mais jeito, que você está tudo perdido, que isso, que aquilo. Não, Jesus é a nossa solução. O salmista falou: eleva os meus olhos para o monte, o meu socorro vem do Senhor. O teu socorro vem do Senhor. Não importa o que você está passando, não importa a luta, não importa o vale, não importa o que te fizeram, Jesus quer te dar a vida nova. Jesus quer que você coloca o teu fardo pesado, porque o fardo dele é leve. Querido, Jesus te chama. Jesus te chama. Ele fala: eis que sou contigo. As promessas do Senhor para a tua vida são muito grandes. Jesus, em momento algum, aquele que buscou o Senhor voltou de mãos vazias. Em momento algum, Ele é o Senhor, Ele é o pastor, Ele é aquele que nos dá nova vida, é aquele que dá descanso para nossa alma. Muitas vezes você tem dormido, você tem descansado, mas você está com a tua alma cansada, você está triste. A circunstância da vida tem te sufocado, mas Jesus quer te dar refrigério nessa noite. Jesus quer te dar cura, Ele quer te dar restauração, Ele quer te dar o refrigério, a paz que excede todo entendimento. Ah, meu amado, se você soubesse tudo que Jesus pode te dar essa noite. Mas por isso, dê um passo em direção ao Senhor. Se levanta. Você que está aí sentindo abatido, cansado, levanta. Levanta que Jesus te dá a vitória. Levanta que o Senhor quer te dar cura, quer te dar restauração, quer te dar ânimo, vida nova no Espírito. Eia, levanta e olhe para o alto, que o teu socorro vem do Senhor. Ele é o nosso Senhor, o Rei da Glória, o Deus Todo-Poderoso. E melhor ainda, Ele vai voltar para nos levar para o céu. Ele vai voltar para que nós vivamos uma vida gloriosa, onde não vai haver choro, onde não vai haver pranto, onde não vai haver ranger de dente, somente alegria plena na presença do Senhor. Não deixe o diabo roubar isso de você. Não deixe o diabo roubar. Levanta, porque nessa noite o Senhor
Senhor te chama. Nessa noite o Senhor te chama. Levanta, levanta e olhe para o alto, porque o teu socorro vem do Senhor. O teu socorro vem do Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, Senhor, vai tocando, Pai, vai tocando em cada vida que está assistindo, vai tocando em cada vida, em cada alma cansada. Todo o projeto que Satanás tem feito nessas vidas, demônio maldito, pega tudo aquilo que é teu e bate em retirada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós profetizamos a cura na tua vida. Você que está se sentindo cansado, abatido, triste, desanimado, em nome de Jesus, nós profetizamos o renovo do Senhor na tua vida. O renovo do Senhor, a cura, a restauração, a libertação, a unção do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus, porque a palavra de Deus fala que assim vai ser a palavra que sai da nossa boca, ela não volta vazia. Em nome de Jesus, nós profetizamos a cura, a restauração e o renovo e o ânimo dobro sobre a tua vida, em nome de Jesus. Toma posse dessa palavra e volte para o caminho do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh Senhor, muito obrigada, Pai. Muito obrigada por essa palavra, Senhor. Obrigada porque é uma palavra de ânimo. Saber que tudo aquilo que o Senhor falou vai se cumprir. Saber que toda a tua promessa vai se cumprir, que Jesus vai voltar e vai levar a gente para o céu. É maravilhoso saber disso. É maravilhoso saber que as coisas que os olhos não viram, que aquilo que jamais penetrou no coração do homem, é o que o Senhor tem preparado para nós, se nós andarmos fielmente no teu caminho. Muito obrigada, Senhor, que nós saiamos daqui renovados essa noite, que nós saiamos daqui renovados e animado para permanecermos permanecer firme no caminho do Senhor, sabendo que o nosso nome está escrito no livro da vida. Sabemos que nós vamos subir para a glória do Senhor, para ter uma vida eterna. Oh, muito obrigada, Pai. Nós te damos graça, Senhor. Nós te louvamos e nós te glorificamos em nome de Jesus. E assim como nós falamos, que cada pessoa que assistir esse vídeo, que em nome de Jesus venha cair por terra toda a escama dos olhos e venha ser abertos os olhos do entendimento, para que a pessoa venha abraçar a tua palavra e entender acerca da salvação em Cristo Jesus. Ah, Senhor, ah, Deus, eu sei que o Senhor vela para que a tua palavra se cumpra, e em nome de Jesus, que essa palavra de cura, de restauração, de renovo, de libertação venha se cumprir em cada vida que se dispôs a assistir esse culto, em nome de Jesus. Nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te agradecemos, porque sabemos que o Senhor é fiel, sabemos, ó Deus, que o Senhor se faz presente, porque a tua palavra diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos, que ali o Senhor se faz presente. Muito obrigada, Pai, e nós te agradecemos, te louvamos por essa palavra, te louvamos pelo privilégio que o Senhor nos deu de mais uma vez estarmos aqui reunidos no teu nome, mais uma vez estarmos aqui reunidos para aprender da tua palavra, porque é uma ordenança tua: aprendei de mim, e nós estamos aqui para aprender de ti, Senhor, em nome de Jesus, porque nós almejamos a Jerusalém celestial, nós almejamos a Jerusalém celestial, e nós não queremos ficar de fora. Nós somos, assim como o autor de Hebreus fala, que nós estejamos sempre avançando, 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 correndo com perseverança a carreira que nos está proposta. Aleluia, louvado seja o teu santo nome. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor é teu. Muito obrigada por esse dia. Muito obrigada pela tua presença. Obrigada pelo teu toque. Obrigada, Senhor, pela manifestação da tua glória, Pai. Muito obrigada em nome de Jesus. E assim, Deus, que o Senhor nos abençoe com toda a sorte de bênção, que o Senhor nos leve para casa em segurança, os irmãos de fora, que o Senhor
coloque os seus anjos, livre e guarda de todo mal, que todos possam voltar com segurança para a honra, glória e louvor do teu santo nome. É no nome de Jesus que nós oramos, é no nome de Jesus que nós agradecemos por essa palavra, meu Pai. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja o teu santo nome. Obrigada.